Por 4 horas, nós percorremos o vale que surgiu com a enxurrada. Enfrentamos sol e até uma tempestade para contar a história do desastre e das famílias atingidas. A chuva deixou o piso de argila ainda mais escorregadio e a água barrenta nos faz imaginar o medo da população de Cocal nos dias que se seguiram a 27 de maio do ano passado. As 9 mortes foram longe daqui. Quem morava perto viu o perigo e se abrigou a tempo. Mas nem os vizinhos imaginaram o cenário que encontramos um ano depois. Quando a gente chega a esse local, a gente logo lembra a Cachoeira do Urubu. Esse é um cenário bem diferente do que se tinha antes daqui. Onde eu estou, exatamente aqui, só que bem acima, passava a estrada que dava acesso à barragem. E depois, quando a barragem rompeu, por toda essa área passou água numa violência que fica difícil a gente imaginar. Só o que sobrou foi aquele pedacinho lá da parede do sangradouro. Tudo aqui é tão gigantesco quanto assustador. Parte da parede da barragem ruiu, desapareceu. É impossível não imaginar o desespero do cinegrafista amador que fez esse flagrante. E só chegando aqui, entendemos por que encontramos tantos postes no meio do vale. E por que não encontramos nem os restos das casas nos povoados mais próximos. Essa casa que tinha bem foi-se embora. Havia uma casa? Tinha, ficou só o lugar. Voltamos a pé pelo que sobrou da estrada. Em alguns trechos tem pouco mais de 1 metro de pissarra. Em outros, nem isso. O canteiro de obras da construtora que fez a barragem e algumas das casas que continuaram de pé formam uma vila fantasma. Em sinal de respeito pelo que viveram aqui, os antigos moradores lacraram as portas para impedir a entrada dos animais. Quem ainda tem um pedaço de quintal planta um pouco de milho e feijão e vem da cidade de vez em quando cuidar da roça. Esse é o começo da história. De carro, vamos em busca do final. A quase 40 quilômetros dali, chegamos a Freixeiras e São Pedro, um dos últimos povoados do município. À época do desastre, o socorro quase não alcança esse lugar. O rio havia bloqueado a passagem. Freixeiras e São Pedro eram comunidades bem servidas, tinham até comércio abastecido. Essa casa aqui ela era comprida de lá até aqui. Aqui tinha o terraçozinho e o senhor era ele e criava 2 netos também, né? Aí acabou com tudo, tanto dele quanto dos meninos acabaram com tudo, a água levou tudo. E ali, né? Ali. Isso, ali também era uma senhora que morava com a filha dela. Bem ali também era outra casa também, a água também levou toda, não deixou nada. Outro dia que a gente veio arrojando por dentro do mata com lago, ainda por aqui assim, dentro mesmo aqui de São Pedro. Quando nós chegamos ali na igreja ali, que eu vi, aí eu voltei para trás, não tive nem ação de vir para cá saber não. Nas primeiras casas que eu vi ali, aí eu já voltei para trás, cheguei lá a dar notícia para a senhora, que dona dessa casa, bem assim, que era que tinha um monte de criação. Aí eu dei a notícia para ela que a água tinha acabado, só tinha deixado o colégio e a igreja. Acabou tudo. Acabou tudo. Quase um ano depois, móveis e objetos espalhados pelos terrenos parecem torturar a memória dos que ainda vivem aqui. As poucas casas que estão de pé foram recuperadas. Os moradores que tiveram perca total foram indenizados, como é o caso do seu Irã. Mas ele, a mulher, os 4 filhos e outras 3 famílias ainda estão abrigados na escola. Não foram para a casa que receberam do governo. A casa do seu Irã é uma dessas na vila, a apenas alguns quilômetros de distância. Muitas outras casas também estão fechadas. Como essa, existem mais 2 comunidades. No total, são 385 casas avaliadas em R$25 mil cada uma. Prometidas para novembro e entregues há cerca de um mês, as casas já abrigam famílias como a da dona Navegantes. Ela se queixa da falta de água e de energia, mas como não vivia da roça, não reclama de não ter onde plantar. O trabalho de muitas mulheres era nas farinhadas, que também acabaram com a perca da produção. Eu vivo de quê? Eu vivo do Bolsa Família. Eu recebo 134. A falta de trabalho é um lamento de quase toda a população de Cocal. As águas de maio de 2009 abalaram a economia do município. 97% das famílias atingidas pela queda da barragem
eram produtoras rurais. Os agricultores que não foram afetados pela enxurrada perderam a produção pelo excesso de chuva no ano passado e pela irregularidade do inverno esse ano. Os que ficaram sem as propriedades não têm nem a perspectiva de trabalhar na lavoura dos outros. Nós não temos serviço para fazer. Trabalho de nada, estou parado, que a terra que nós tínhamos água levou. Amanhã você vai ver como essa tragédia abalou psicologicamente os moradores de Cocal. E vai conhecer uma mulher que diz ter recebido uma missão divina. Ela evitou que 404 pessoas fossem arrastadas pela água. Eu fiz o que Deus me mandou, abrigo o povo.